Boa tarde. Vai começar nosso papo agora sobre juventudes e participação social. Vamos só esperar o pessoal começar a entrar e o professor Edia, o professor Ismael, esperar o Jusimar entrar. Vocês estão me escutando bem? Porque eu estou numa gambiarra aqui enorme. Botei um monte de livro aqui para ver se o pessoal me vê bem. Jusimar já está aqui. Pede para entrar, Jusimar. Beleza. O pessoal está entrando. Vou esperar aqui. Acho que o Jusimar solicitou. Chamei, Josimar. Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Deu certo. Aí, seu meu Boa áudio tá tarde. bom? Tá bom. Você tá me escutando bem? Tô sim. Beleza. Então, Josimar, obrigado por ter topado fazer essa live aqui com a gente. Muito prazer tá falando contigo hoje. Josimar, para quem não sabe, foi meu colega de curso. Hoje está fazendo psicologia, mas fez um período de direito lá, aqui na UFT. Então, Josimar, vai ser o seguinte: eu vou estar abrindo aqui meia horinha para a gente conversar sobre juventudes e participação social. Depois a Maria Clara vai entrar também para falar um pouco sobre o projeto da ONU do Dia Internacional da Juventude. E aí eu queria começar para você se apresentar, falar um pouco sobre a tua militância já, né? E você definir para você qual é o papel da juventude, né? Na participação social. Gustavo, calma, um de cada vez. Mas beleza, Perco o vamos foco. abrir você. Tá. Pra quem não sabe, eu sou o Gustavo, sou presidente do DCE da UFT. Até novembro a gente vai estar aqui fazendo um diálogo bacana. E é isso. Então, eu queria saudar todo mundo. Boa tarde, agradecer todo mundo que está tirando um tempinho para acompanhar aqui esse bate-papo sobre juventudes e participação social. Eu queria pedir desculpa primeiro por estar mais desarrumado, mas é porque eu estou sozinho aqui cuidando da empresa do meu primo, que ele teve que viajar. Enfim, até pedi desculpa para o Gustavo, que quando era para a gente entrar ao vivo, eu estava fazendo uma entrega para mandar uma encomenda para a Floresta da Araguaia. Mas, enfim, me apresentando, eu me chamo Josimar, eu tenho 22 anos. Eu sou ex-estudante de Direito, eu estudava com o Gustavo. Inclusive, o Gustavo foi meu calouro lá na faculdade, na Universidade Federal do Tocantins. Mas, pelos rumos da vida, eu acabei optando por estudar psicologia, que sempre foi um sonho meu, e hoje eu sou estudante de psicologia na Faculdade de Colinas, na Uniesp. Ah, eu já fui diretor do Centro Acadêmico de Direito na UFT, fiz parte da Atlética, fui vice-diretor da Uni no Tocantins também, já representei a União Nacional dos Estudantes do Tocantins. E hoje eu sou vice-presidente estadual da União da Juventude Socialista. E eu acho que tem um pouco de experiência para a gente conversar sobre a participação política da juventude aqui hoje. Então, vamos pensar assim que nesse contexto de participação social tem uma gama muito ampla de espaço para a gente estar discutindo, né? Então, eu queria que a gente começasse aqui a conversar primeiro sobre esse espaço que você já ocupou, né? Que são principalmente, né? Os movimentos estudantis, né? Que você ocupou, participou, continua militando e tal, que fazem parte desse contexto amplo que é a participação social, né? Sei lá, a gente pode falar de participação social num nível assim de desde você votar e ser votado, participar do conselho do seu bairro, sei lá, qualquer coisa nesse nível está dentro da gama do social, né? Mas dentro do movimento estudantil, o que você acha que é importante a gente falar para os estudantes aqui da UFT sobre esse tipo de participação, né? De participar desses espaços, discutir. A gente sabe que não é fácil, porque a realidade aqui para quem é jovem, para quem também já está um pouco mais velho, né? É de conciliar trabalho com estudo e tal, e ao mesmo tempo
é um desafio participar, mas é necessário, né? O que você acha disso, sobre o movimento estudantil? Então, Gustavo, eu gosto muito de pegar a perspectiva daquele filósofo escravocrata lá, o Platão. O único problema de quem não gosta de política é que ele vai ser governado por quem gosta de política. Sim, E eu percebo muito que as pessoas têm uma dificuldade de compreender que a política está em todos os espaços. Movimento social é política. Para quem é preto igual a gente, viver é política. Tudo é disputa. Então, nesse sentido, ou a gente vai governar por nós, para nós, ou nós vamos deixar a galera governar. E aí, eu gosto muito de pegar a perspectiva de Gramsci, né, do intelectual orgânico. A participação política ela se dá em todos os espaços. Todos. E Gramsci vai falar para a gente disputar esses espaços. E disputar e usar esses espaços para disputar a consciência das pessoas para a gente emplacar a nossa narrativa. E a nossa narrativa nada mais é do que uma tentativa contínua de efetivar na vida das pessoas os direitos humanos. Os direitos consagrados ali em 1948, após a guerra, após a Segunda Grande Guerra, onde o mundo viu a barbaridade que foi duas bombas atômicas, que aquilo podia acabar com o mundo. As grandes potências divergentes pactuaram, fizeram um pacto, e até hoje a gente não conseguiu implementar aquelas garantias de fato na vida das pessoas, né? Acho que, acho que você vai até saber falar com um pouco mais de propriedade isso, que a gente vive uma democracia meramente formal, não uma democracia verdadeira, porque os direitos eles não chegam de verdade no fim da fila, não chegam na periferia, né? Enfim, então é nesse sentido que a gente tem que fazer a participação social. E ela pode ser estudantil, pode ser de bairro. Enfim, o importante é participar. É não deixar a galera governar por nós, é nós por nós, nos organizarmos. E sempre de maneira muito responsável, sempre de maneira muito ampla, né? Sobretudo nessa conjuntura que a gente vem enfrentando, né? A gente tem um presidente claramente fascista, de cabo a rabo, não tem como negar mais. Ou você apoia ele sabendo, ou você é falso, tá mentindo. E E nesse contexto, a gente precisa se organizar com o máximo de amplitude possível, em todos os espaços, Gustavo. E o movimento estudantil, ele felizmente vem se provando ser a grande barreira ao avanço do bolsonarismo, ao avanço do fascismo no Brasil, né? Desde ano passado, quando a gente teve os tsunamis da educação, aqueles grandes atos gigantescos que implementaram as primeiras derrotas do governo Bolsonaro, até esse ano que a gente conseguiu derrubar o Weintraub, vai continuar resistindo. Que o movimento estudantil hoje, dentro do movimento de juventude, ele vem se apresentando como o mais organizado, o mais orgânico, até por ter mais tempo de organização. A União Nacional de Estudantes tem os seus 80 anos, a UBS também, os DCS no Brasil inteiro são históricos, enfim. Acho que é muito nesse sentido. o pessoal está mandando algumas perguntas aqui, eu vou só anotando, depois eu vou voltar para elas, para a gente responder. Mas eu queria lançar aqui um tema para a gente elaborar melhor sobre a gente está falando sobre participação social e juventude. E eu gosto desse conceito, né, de juventude. Eu trabalhei com esse conceito num projeto de extensão com a professora Cris Roque, não sei se você lembra dela, que é da Sim. criminologia no curso, né? E a gente trabalhou com o conceito da AREL, né, da juventude como sujeito social. Então, para ficar assim, uma linguagem mais fácil, um dos dilemas da juventude para mim era sempre a questão da bagagem histórica que a gente assumia. Porque quando a gente se torna um sujeito político, a gente acaba tendo que assumir ações, projetos, posicionamentos. E como a gente, às vezes, como eu, por exemplo, sou millennial, vinda na geração de 2000, né? E tenho uma memória um pouco mais assim, apagada das coisas que aconteceram, fica muito difícil para a juventude se engajar, porque a responsabilidade também vem junto com o peso dos erros dos seus pais, vamos dizer assim, né? Vamos citar aí Elis Regina, né? A gente acaba repetindo os mesmos atos, as mesmas, né? Apesar de a gente avançar muitas vezes, a gente também traz o mesmo peso dos movimentos, ou da falta de movimento, das omissões do passado, né? Então, eu vejo muito isso, que os jovens não, às vezes, têm a dificuldade de assumir posições pelo peso de que se posicionar tem, né? Eu até escrevi um texto que vai sair agora para o jornal, que é Arquimedes e o mito da neutralidade,
que eu escrevi baseado num livro da Grada Quilomba, de como que a gente acaba se espelhando em modelos de imparcialidade. Por exemplo, a gente pensa no juiz como uma pessoa imparcial, a gente pensa no cientista como uma pessoa imparcial, neutra, né? Que vai e isso é muito fruto de uma política do Brasil de conciliação, de, como eu posso dizer, até o Roberto Gomes faz essa crítica no Crítica da Razão Piniquim, do ecletismo, né? De que a gente vai pegar um pouquinho de melhor de cada tipo de movimento e a gente vai fazer uma conciliação, né? Não precisamos ter posições radicais, ou não precisamos ter muito bem cristalizado uma posição sobre determinado tema. E isso é um conflito da juventude também, ter posições contundentes sobre determinados temas. Você falou sobre o movimento estudantil, e isso é muito importante, porque uma coisa é o discurso, né? O jeito que a gente se posiciona sobre um tema na internet, ou a gente discute numa rodinha de amigos. Outra coisa é quando você está implicado realmente dentro de um problema, a sua posição muda completamente, porque você está ali com um peso de responsabilidade muito maior, né? Então, o peso acaba caindo sobre você. E essa participação social, à medida que as pessoas se posicionam ou não sobre determinado tema, elas estarem dentro de movimentos organizados muda completamente a perspectiva, porque a gente acaba olhando de uma superestrutura, né? Por exemplo, dentro do movimento estudantil, se você está dentro do movimento, você começa a ver as medidas do governo e aquilo que seria apenas uma medida provisória ou qualquer coisa que passaria batido, acaba sendo uma coisa com peso enorme e às vezes a gente não consegue reagir, né? Enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão de também o jovem ter essa possibilidade de assumir, construir um novo, né? A gente sempre fala de que o jovem não é sinônimo necessariamente de novidade, mas eu acho que a gente deveria jogar um critério da originalidade, que é um critério de que não é apenas ser novo, mas ter compromisso com as suas origens, né? Que é uma coisa que eu conversei até com a Santana sobre isso, né? Que a nossa história ela tem raízes e profundas, e você se posicionar e participar desses movimentos tem muito a ver com você reconhecer isso e lutar também uma luta que já vem sendo travada, né? Você tem da sua família, os seus pais ou antepassados algum tipo de inspiração que te motivou? Ou foi algum fato específico de você ter olhado alguma coisa acontecendo e ter a vontade de se engajar? Comigo foi muito bem essa última opção, de tipo, uma situação específica me fez engajar. Não tem um histórico muito grande na minha família de movimento social. Assim, Gustavo, só abordando primeiro a questão da... O pessoal até comentou aqui, colocou nos comentários, e você abordou também, da dificuldade de participação social da juventude, né? Eu sou como um bom marxista, né? Eu sou materialista histórico, então eu busco as respostas dentro da conjuntura política e econômica do nosso tempo. Então, a gente no movimento social, no movimento de juventude, na União da Juventude Socialista, faz muito debate de que nesses governos progressistas democráticos que a gente teve, a gente virou militante de gabinete, né? E perdeu o poder de mobilização real. A gente estava preocupado em fazer a disputa institucional e acabou não fazendo tão fortemente a disputa das ruas, a disputa de hegemonia, a disputa da consciência. E por isso se esvaziou o movimento, e por isso quando a gente tem o golpe em 2016, quando a gente tem a eleição do Bolsonaro, a gente não consegue primeiro impedir a eleição do Bolsonaro, não conseguimos impedir o golpe, não conseguimos impedir a eleição do Bolsonaro. Entre o golpe e a eleição do Bolsonaro, perdemos muitos direitos. E nesse processo, você pode perceber que as mobilizações elas não foram esvaziando, elas foram aumentando. Porque são as dificuldades econômicas, as dificuldades da conjuntura política imediata, que vão forjando a necessidade da gente fazer a disputa. Você pode ver que quem é mais antigo na universidade, os veteranos que, quando entraram, eles não queriam fazer disputa de movimento estudantil, hoje eles estão pelo menos votando na chapa do DCE, na chapa do centro acadêmico. Os atos hoje em Palmas estão trazendo muito mais gente que não tem uma identidade política definida. E é isso que é conquistar as ruas, isso que é começar a conquistar as massas. Só que agora a gente tem que ampliar. E essa é a minha maior preocupação, porque tem segmentos da esquerda que querem decidir com quem a gente vai aglutinar, quem pode vir junto com a gente, para a gente enfrentar essa onda gigante de retirada dos nossos direitos.
Nós, da União da Juventude Socialista, consideramos isso extremamente equivocado, inocente e antirrevolucionário. Se a gente quer conquistar alguma coisa, a gente precisa de gente. Eu estava assistindo uma live outro dia, da menina fazendo essa crítica, né? Ah, que a gente não pode juntar com esse, com essa pessoa, para enfrentar o fascismo e tudo mais. Ah, tá bom, vai juntar quem? Você e as 20 pessoas que estão vendo essa live? Vão fazer igual os 300 lá da fascista, da nazista, da Sarah Winter lá, e vão tentar derrubar o STF com fogo de artifício? Josi. Oi? O pessoal que. Tem uma coisa que é importante acrescentar, né, Josi? O pessoal que juntou com o Bolsonaro, eles não são 100% fechados com ele, né? A gente pode ver no próprio racha do partido, eles tinham divergências muito pontuais e que não impediram deles se juntarem por um projeto maior, né? Sim. Mesmo que esse projeto fosse caro, mas enfim. A gente tem que convencer essas pessoas. Não é possível que um país que votava no Lula e na Dilma até outro dia virou todo mundo fascista da noite pro dia. A gente não pode acreditar nessa tese. Isso é uma tese de quem foi derrotado e não quer aceitar que erra. Né? Uma das principais pontuações que eu sempre coloco em todas as atividades do movimento estudantil, do movimento de juventude, até do movimento partidário, que eu já faço parte, é que a gente tem que assumir que erra. Ponto. A gente é humano, ninguém é perfeito, não. Aí o pessoal fica falando, ah, mas vai dar munição para adversário. O que dá munição para adversário são os nossos erros, não nós assumimos que erramos. Sim. Sabe? Isso é uma coisa muito complicada, porque a esquerda, por muito tempo, os movimentos sociais em geral, como você falou, acabaram se engessando por um certo comodismo e pararam de fazer autocrítica, né? Tanto que eu vejo muito isso, né? Quando eu entrei para o DCE e o grupo se formou, a gente tinha críticas muito pontuais ao movimento estudantil que estava constituído, né? E é uma dificuldade muito grande de assumir essas críticas que chega eu não vou dizer vitimizar, porque vitimizar é um termo muito pejorativo e não serve para nada, mas assim, tem uma resistência à autocrítica, ou à crítica das próprias bases, né? Isso que você está falando é uma coisa muito impressionante, porque a maioria dos jovens, vamos dizer assim, não está organizado. A maioria da juventude não está participando de coletivos, Você enfim. até tinha São pessoas colocado outro ponto para falar. jogadas aí. Enfim, eu queria só citar essa pergunta antes que eu perca, é o da Marliana. Como conscientizar a população de que ela tem poder de participação das decisões da nossa vida? Massa, massa. Aí eu acho Você quer que é responder? um desafio. Acho que a conscientização eu escuto desde quando eu entrei no ensino fundamental. Esse termo que foi banalizado, mas que realmente ocorre isso, né? Ah, Eu, na minha perspectiva, a própria participação social, a praxis já dá esse poder para as pessoas, já fazem elas perceberem isso. pegando aquele. Quero comentar essa pergunta aí, pegando o gancho daquela outra que você me fez na sequência, de como eu ingressei no movimento social e tal. Então, eu sempre. Minha mãe, ela é pedagoga, ela estudou Paulo Freire e acabou me criando, me educando para questionar o mundo, né? Então eu sempre questionei muito e ficava muito chateado. Pô, por que minha escola é assim? Pô, por que tem tanta desigualdade? E, essa curiosidade me fez virar um ratinho de biblioteca. Eu estudava em escola pública, faltava professor, eu ia para a biblioteca estudar. Aí eu conheci um livrozinho que se chama Capitalismo para Iniciantes. Era até um quadrinho, sabe? E depois daquele livro lá, eu ingressei na leitura política e consegui compreender um pouco mais. Só que chegou um momento em que eu percebi que só eu ler não ia adiantar nada, né? Eu tinha que começar a convencer mais pessoas. E foi aí que na rede social eu acabei achando uma postagem da Ubers de montar o seu Grêmio Estudantil. Que negócio massa! Vou montar o Grêmio Estudantil da minha escola. Só que no meio desse processo, a gente já tinha convocado a comissão eleitoral, eu estava montando a minha chapa para fazer a disputa. Aí me veio uma greve dos professores. E 90% dos estudantes da escola ficaram chateados. Porque a gente quer terminar o ano, os professores estão fazendo greve. E começaram a ficar contra a greve, né? Aí eu fiz uma reunião com a chapa e falei, gente, é inadmissível o estudante ficar contra o professor. Nós vamos fazer atividade de mobilizar, vamos abandonar essa campanha e vamos fazer atividade de mobilizar os estudantes
para entender o papel da greve, porque hoje eles são estudantes, mas amanhã eles vão ser trabalhadores. E eles vão precisar fazer greve em algum momento. E a gente conseguiu fazer essa conscientização com muita humildade, com muita transparência, conversando com os estudantes. E acabou que existe uma disputa no Estado, né? Existem muitos professores contratados que não podem entrar em greve. E esses professores contratados estavam mantendo as atividades da escola. Só que a gente mobilizou tão bem que a gente parou a escola uma semana. Os próprios estudantes não foram para as aulas. Não aderiam os professores que estavam furando a greve, sabe? Então começa muito disso. E nesse acho que assim, para pontuar linkar, né, o que você perguntou da minha história, o que ela perguntou de como é que começa. Você percebe que nada tem começo do nada, né? Minha mãe, que já tinha um papel social orgânico, foi lá me conscientizar, eu me conscientizei, estudei e percebi que a participação prática era necessária, né? Que basicamente isso é uma facilitação do que Gramsci falava, do intelectual orgânico. Ocupe os espaços, estude, ocupe os espaços e convence as pessoas. Acho que basicamente é isso. Então, como convencer as outras pessoas? Nos preparando e demonstrando para elas, através do diálogo, através do convencimento. Jamais, jamais através dessa política do cancelamento. Jamais. Essa política do cancelamento é um câncer para a nossa militância, é um câncer. Alguém comentou algo uma vez na vida, há 3 anos atrás, que é ruim. Beleza, convence a pessoa que ela está errada, caramba. Você quer fazer as coisas sem as pessoas? Tem como. Eu acho que na própria academia também, sabe? A própria linguagem. Tá me escutando? Tá me escutando agora? Sim. Acho que é um defeito da própria academia, né? Acho que todo mundo aqui que está vendo essa live, que é da UFT ou de alguma universidade, da própria escola, vamos falar assim, de ensino médio, sente uma dificuldade muito grande com a linguagem, né? A linguagem acadêmica, a linguagem do intelectual, como você falou, às vezes parece que ela mais é introspectiva do que prospectiva. É mais para dentro que para fora. E a prática, né, a política dos militantes é justamente fazer o quê? Tentar informar as pessoas com linguagem acessível, né? Sem perder, sem empobrecer o conteúdo, né? Então, por exemplo, eu lembro que teve os cortes, né, de 40% do PNAES e tal, não sei o quê, e aí o pessoal falou assim, Gustavo, só chega e fala assim, velho, vai cortar a bolsa de todo mundo. E essa é a realidade. Chega e fala a verdade, o que vai acontecer, né? Porque quando acontece com os professores, por exemplo, quando veio a medida do governo para cortar as progressões, né, salariais, todo mundo sabe, todo mundo entendeu, os professores entenderam e se mobilizaram, né? Então, alguém falou aqui agora no comentário de como que muitas vezes as pessoas participam dos movimentos das greves ou deixam de participar sem saber realmente do conteúdo. E isso que você falou foi muito importante. Todo mundo está se formando para virar um profissional. E vai precisar se organizar em algum sindicato, em alguma coisa. Se você é engenheiro, você tem um piso salarial que é definido por negociações, por movimentos sociais, enfim, qualquer tipo de categoria de trabalho que você vai formar, você vai precisar lutar por direitos, né? E todo direito, ele é fruto de uma luta política, né? Direito não é porque está na Constituição ou porque está na sua convenção coletiva. Não, o direito é porque alguém foi lá, lutou para poder estar ali materializado, né? Enfim, o professor Edi aqui falou dos 50% dos estágios que foram cortados na UFT. Enfim, mas muito bacana a sua questão da sua mãe ter tido essa sua mobilização, né? Você viu o comentário da minha mãe aí? Era ela? Ateliê, sim. Olha, Beijo, mãe, seu tô com filho é gente. saudade. A minha mãe, ela nunca foi. Quer dizer, há espaços de participação social em níveis diferentes, né? Eu considero a igreja como parte de um movimento social, né? Porque é uma mobilização muito grande que consegue fazer, né? Eu sempre participei de igreja, etc, essas coisas. E a minha mãe sempre pisava no meu pé para eu poder ler bastante, ler a Bíblia, ler tudo. E nessa coisa de ler, ela uma vez me deu um livro de aniversário e eu ia para a escola e voltava de ônibus, né? E para não ir dormindo e perder o ponto, eu ia lendo. Eu peguei, também virei rato de biblioteca. Eu tenho uma amiga que ela passou em medicina agora, acho que ano passado, a Ludmilla, e a gente fazia competição de quem lia mais na biblioteca. E aí, eu não sou da época do Harry Potter, mas eu fui da época do Percy Jackson. Então, a gente lia entre Percy Jackson outras coisas, né? Várias coisas. E a curiosidade, que eu acho que é a principal função
de uma escola e de uma própria universidade que seja, não é passar um bloco de conteúdo para o aluno, né? Ou que essa formação da educação como um bloco, né? Mas sim despertar para a curiosidade, né? Fazer a pessoa ela mesma buscar suas fontes, buscar seus, né? Jogar questões, tanto que eu cheguei na política através da filosofia, porque eu sempre fui uma pessoa que era insuportável, eu questionava tudo também, Eu te né? E conheci que nessa você questão, estava estudando Marilene Chauí. eu não, pois é, não vou comentar não, mas tudo bem. Mas, enfim, todo mundo se relaciona com um tipo de conhecimento e todo mundo tem uma prática na sua vida, seja profissional, seja espiritual, enfim, todo mundo consegue se envolver com uma prática e com conhecimento. Eu acho que faz parte a gente também botar essa dimensão para as pessoas, né? Você pode também participar de movimentos sociais e você não precisa ser um especialista para fazer isso, né? Porque você tem a sua própria vivência traz um saber também, né? Eu acho que essa crítica que veio também para a universidade dessa questão da descolonização do saber, de você não encarar o que vem de cima para baixo, mas você também considerar a sua vivência como um parâmetro, é também muito importante, né? Então, assim, eu vou ver aqui mais algumas perguntas. Assim, Gustavo, acho que a gente pode até linkar com esse tema da Hum, questão da comunicação, de como é que o que a gente debate, que a gente pensa, idealiza e quer materializar chega para as pessoas, é o papel da imprensa, né? hum. Inclusive, é também uma das grandes dificuldades. Travou um pouquinho, mas... Voltou? A Uhum. imprensa, ela tem um papel importante também, né? Em qual sentido? A, Dá nome aos bois. A Rede Globo, claramente, nos últimos anos, jogou um papel de criminalização na política. Óbvio que, como uma empresa capitalista, estava buscando seus lucros, e então achou que, para buscar os seus lucros, tinha que criminalizar a política. Enfim. E qual o resultado disso? O resultado disso foi agora o Bolsonaro, que está cortando a verba deles, eles estão brigando lá, pau a pau. Mas, enfim, a imprensa, ela consegue fazer muito bem o que a gente não consegue. Ó, o que eles querem que as pessoas entendam, eles falam de um jeito muito fácil. Aí eles atrelam imagem, a fala certa, de um jeito que as pessoas vão entender. A gente quer aquele negócio da Lava Jato. Aparecer a imagem do político e um cano jorrando dinheiro público atrás deles. Aquilo lá qualquer um consegue entender. Entende? Então A a gente tem semiótica. muito essa tarefa de fazer isso. E, e pegando o contraponto de como derrubar isso, porque as pessoas agora não querem mais participar de política. Tanto que os votos brancos foram absurdos na última eleição. Tanto que você pega uma eleição de DCE, a gente comemora quando tem 2.000 votos numa faculdade que tem 18 mil alunos. Eu só faço um questionamento para quem está no time do isentão, no time de quem está de branco, voto em branco, voto em nulo, ou no time que fala que todo mundo é farinha do mesmo saco. Por que você não vai lá, se filia e muda as coisas? Por que ficar assistindo a vida toda? É só na política que se muda as coisas. Não adianta votar em branco, não adianta pagar de isento, não adianta ficar sentado no sofá reclamando de tudo e de todos. A gente tem que ter algum parâmetro, e o parâmetro é a participação. Seja lá, se você não gosta do PT, é de esquerda e não gosta do PT, tem um PDT, tem um PSB, o PCdoB, o PSOL, tem um PCO, tem 1 milhão de partidos, sei lá. Escolhe um, se é de direita, vai também. O que a gente precisa fazer é, para a gente ter uma participação política mais qualificada no nosso Brasil, é nós mesmos participarmos. Eu estou batendo essa tecla desde o começo aqui da live. A gente tem que execrar, tirar para bem longe a velha guarda, essa velha guarda fisiológica que negocia os cargos, que é financiada por dinheiro de empresa, que só sabe fazer política nisso, sabe? Isso que você falou é importante, né? Os meios de comunicação, eles têm seu próprio financiamento, né? Então, um jornal oferecido pelo banco X na intervalo. As pessoas não esquecem disso, né? O jornal ele é oferecido por um banco ou por uma empresa X ou Y. E a gente sabe que a cidade ela é um espaço de disputa de poder, vamos dizer assim, né? E que se a população ela mesma não produz o seu meio de comunicação ou meios alternativos que agora pipocaram muito, né, nesse último, sei lá, nessa última década apareceram várias mídias alternativas e tal. O pessoal falando, olha,
vocês estão tendo um enfoque numa coisa que para nós não tem relevância. Então, a pessoa pega o seu telefone e começa a gravar o que para ela tem, né? Ou denunciar o que coisas que a imprensa hegemônica não faz, né? Então, as pessoas, é muito simples. Na verdade, não é simples, né? É complicado. Mas organizar, eu acho que essa é a palavra, né? Primeiro a gente se organiza, depois a gente vai indo, vamos, né? Mas agora ficar nesse estado de isenção e de paralisia, né? Não ajuda ninguém, não faz nada, as coisas Entender. acontecem. E a E gente eu tenho uma precisa. frase da Marcia Tiburi, que é uma filósofa, uma escritora que eu gosto muito. Ela fala num livro dela chamado Sobre Meus Pés, Meu Corpo Inteiro, que é a pessoa banal, ou seja, a pessoa que não se implicou em nada, ela vai sofrer tanto quanto aquela que se implicou num processo, numa luta, né? E não e perdeu, entendeu? Então, tipo assim, se você não se engajar, você vai sofrer do mesmo jeito. Então, eu pego aqui a fala da Bell Hooks também, de que o peso do silêncio vai acabar nos engasgando, né? Então, se você falar e não repercutir nada, pelo menos você falou, né? E talvez repercutiu, alguém escutou e você pegou na mão da pessoa e fez né, um tipo de ação para impedir, né? E assim, eu posso pegar, sei lá, o exemplo da Uniteams aqui, quando virou FT. Foi um processo de engajamento, de luta social muito grande, né? Professores, alunos, etc. E acaba que dentro das categorias a gente acaba se chocando mais se unindo pelas lutas, né? Os alunos às Inclusive, a vezes são União da obrigados Juventude Socialista fez parte dessa a... luta da federalização Foi? da Unitins, a luta pela conquista do ônibus 90 gratuito. Olha aí. Então, tipo assim, quando teve a política do 0,90 em Palmas, principalmente, nossa, foi FTO, Unitins, UFT, todo mundo naquele conselho lá. E o que eu percebi naquele conselho, uma hora eu vou até escrever sobre isso. E eu falo assim mesmo dessa prefeitura aqui, que o conselho, ele tem tudo, menos a população, porque é tanto representante de coisas nada a ver, que os votos acabam saindo da mão do povo, que tem um mau interesse, e ficam na mão de poucos, né? Os Enfim, que não conselhos tem eles são interesse muito nenhum. aparelhados no Brasil. Então, tipo assim, o pessoal fica muito preso numa caixinha, num modelo de democracia que está dado. E eu acho que a escola, que também ensina você a pensar, filosofia, ensina você a criticar, deve, as artes ou qualquer outro conteúdo, ensinar você a imaginar, a criar. Porque nada nesse mundo que a gente vive hoje veio do nada. Alguém imaginou, sei lá, esse celular que você está usando, que eu estou usando, alguém primeiro teve a ideia na cabeça e depois foi atrás para poder, né, concretizar. E acho que para a democracia e para a participação social em geral tem que ser assim também. Se não está dando certo de um modo, a gente tem que pensar em outros modos, né? E eu acho que aqui no Tocantins as coisas estão muito engatinhando, né? Também por ser um estado novo, né? Tem poucos anos de vida e tal. Mas E mesmo mesmo com assim, um pouco de tem anos de muito vida, potencial de ter um solo de muita luta. É um solo que tem um título de Coive Retama, né? Que essa terra é nossa, um solo banhado de sangue indígena, né? De coronelismo, de várias coisas do Brasil aquele dia da Araguaia de aconteceu aqui. e até hoje continua, né? A gente aceita e até fala assim, ai, pior do que tá, não fica. E fica, gente, fica assim. Acabou dando uma travada no final aí da sua fala. Mas tá me ouvindo? Tô te escutando. Tá, mas é muito isso mesmo, Gustavo. Ah, acho que dá até para linkar com a fala sua no começo, de que a juventude tem memória curta. Então, se a juventude tem memória curta, vamos sempre ficar relembrando, né? Que já teve pior do que está hoje, sabe? Sim, Se hoje a gente está lutando para barrar o avanço do fascismo, o fascismo já foi real um dia e ele foi derrotado. Então a gente vai se mobilizar para conseguir fazer com. Acho que foi até uma fala do companheiro Edi, não sei se ele está assistindo ainda. A gente tem que fazer essa galera voltar para onde é o lugar deles, para os esgotos, para os bueiros, para se esconder lá, porque eles têm que ficar na insignificância. É isso que eles merecem. E nós vamos nos mobilizar. E essa nossa mobilização não pode ser uma mobilização triste. A gente tem que defender o que a gente já conquistou, sabe? sim. A UFT, ela só existe por luta. O ônibus 0,90 gratuito só existe por luta. O meio passe gratuito em Palmas também. A gente tem que reconhecer o que a gente já conquistou. As bolsas de estudo, Sim. o penais. A gente tem uma pauta que a gente tinha que reivindicar também é a aplicação imediata do Plano Nacional de Assistência Estudantil.
do Plano Nacional de Educação, do PNAE, que foi conquistado pela Uni e nunca foi implementado. A gente permitiu que vendessem a Petrobras, que os royalties do pré-sal iriam financiar os 10% do PIB para a educação. Isso foi conquista nossa, olha o que a gente conseguiria conquistar. Então não dá para também aceitar quando o pessoal vem falar que a gente nunca ganhou nada, se mobilizando. Ganhamos sim, ganhamos muita coisa. E vamos conquistar muito mais. E o segundo ponto, que é algo que acontece muito na faculdade. As pessoas colocam, às vezes até querem se organizar. Pô, legal, você está se mobilizando aí, mas eu tenho que terminar meu trabalho, mas vai ficar tarde para eu chegar em casa. Não é, para todo mundo é assim. Todo mundo tem suas dificuldades. Para conseguir fazer essa live, eu tive que virar nos 30 para terminar umas entregas que eu estava fazendo. O Gustavo também. O Gustavo, sei que ele trabalha, que ele estuda, que ele produz cientificamente. Ao mesmo tempo que eu estou organizando a minha pré-campanha vereador em Colinas, também estou organizando os congressos da UJS. Gente, foi. Cortou um pouco a tua chamada, Josi, mas ainda deu para pegar. Então, deu para pegar? Então, basicamente, o que eu queria pontuar nesse segundo tópico aqui é que nós que militamos também trabalhamos e estudamos. E se você vier, facilita, a gente, uma mão ajuda a outra. Né? Não fica com essa desculpa de, você tem que fazer meu trabalho, eu também tenho que fazer meu trabalho. Pois é, eu acho que o espaço para militância, né? O que seria militar, gente? Militar é você participar ativamente de alguma mobilização, de mobilizações, né? Tá atento ao que está acontecendo no mundo, né? Separar um tempo para você ver o que está acontecendo ao seu redor. E isso não é fácil. Não é, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que quando você tem um interesse implicado naquilo, você consegue achar um tempo, né? Para o curso que você está fazendo, para o seu trabalho, enfim, e para a sua religião, tudo a gente acha um tempo, né? E cada um também pode militar a seu modo, né? Mas é importante a gente estar junto nas lutas cruciais e que são maiores, né? Tá na rua, né? Esse momento agora não está meio inviável, mas quando a gente está na rua, é o espaço que a gente demonstra o corpo da sociedade que saiu da sua casa, saiu do seu sofá, da sua casa, foi para a rua mostrar que realmente está indignado com alguma coisa, está reivindicando algum direito. E isso todo mundo deve fazer, porque todo mundo vai ser beneficiado, né? Você falou do Pinais. O Malô, que eu não sei se ele está aqui na chamada, o Malô Eri Xerente, o pai dele, que é o Edivaldo Xerente, ele falou, Gustavo, eu entrei na UFT na época que não tinha bolsa para nada. Né? E foi muito difícil. Então, vocês têm que se orgulhar muito do que vocês conquistaram, né? Os indígenas, por exemplo, com o Bolsa MEC, né? E assim, são lutas que valem a pena e geram uma alegria muito grande para a gente, porque são direitos básicos, são coisas assim que uma coisa que pessoas, todo mundo merece ter. Muita gente esquece, mas a UFT foi a pioneira na política de cotas no Brasil, na política de assistência estudantil. Cotas indígenas, sim, realmente. Então são questões muito, claro que tem muito a ser vencido, claro, tem muito para a gente correr, mas muito foi conquistado e a gente tem que reconhecer isso, que nada caiu do céu não. Tem até uma frase que eu publiquei esse dia do Roberto Gomes, que eu amo esse cara. Ele falou assim, um país sem memória não pode ficar esperando que a sua história caia do céu. Ou seja, o fato de você saber o que veio antes de você está diretamente ligado a como você vai se posicionar no presente. Né? E isso explica também vários ataques às disciplinas de humanas, de história, sociologia, filosofia, porque são disciplinas que fazem você pensar, você questionar sobre o status das coisas, né? E eu acho que o espaço da militância também tem que ser um espaço de qualificação, né, de tempo para pensar. Porque todo mundo tem capacidade, não precisa ninguém dizer que é só o intelectual que tem essa capacidade de análise maravilhosa. Porque se fosse assim, gente, o mundo já estava resolvido por causa de intelectual, e não é. É o povo que faz as coisas acontecerem. Né? Enfim, Josi, eu queria que você ficasse à vontade para finalizar aí. Agora eu vou ter que chamar a Maria Clara Gorinha. E se você tiver disponibilidade de voltar depois para a gente conversar mais, fica aberto o convite. Eu não vou poder voltar depois, porque eu vou ter que voltar para o trabalho e terminar a Beleza. do congresso.
Mas, para finalizar, eu queria muito agradecer a todo mundo que acompanhou. Agradecer minha mãe, que minha mãe está presente em todo lugar que eu tô, eu fico orgulhoso demais. Nossa, que orgulho, hein? A, a Thalia, que é a minha ex-presidente estadual, que acabou de entrar, ela tem papel Tá ali, um beijo. fundamental na minha formação militante. E fica o convite, pessoal, para todos. Participem. Esse é o recado que eu queria passar desde o começo, quando a gente começou a conversar. Ah, tirem, exortem, destruam esse pensamento que pode acabar na cabeça de vocês, de que militante é só quem é bom o suficiente ou quem tem condições de militar. Militante é todo aquele que se indigna com a situação. A situação é todo aquele que se indigna com a desigualdade social e busca uma maneira de melhorar. Os liberais são militantes e os socialistas também são. Eu não concordo em maneira nenhuma, em ponto nenhum com o liberal, verdade, não concordo. Mas ele tem o seu pensamento e eu prefiro ter um debate com alguém que está organizado do que com quem não está organizado, porque o debate fica no campo das ideias, no campo da boa vontade. E é isso. Eu aconselho E de todos a boas começarem, intenções sabe? expectativas. Hoje eu sou pré-candidato a vereador em Colinas, mas isso não foi eu comecei a militar e já fui pré-candidato, sabe? Comecei há 7 anos, tudo um processo. Eu comecei há 6 anos atrás, montando o Grêmio Estudantil da minha escola, participando da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, depois da União Nacional de Estudantes, do meu centro acadêmico, até da minha atlética, me ensinou muita coisa também. O pessoal desvaloriza muito a atlética, mas a atlética é muito legal. E, e de uma força política, de um partido político. E hoje estou aqui me colocando à disposição para fazer essa disputa da sociedade. Porque é isso, pessoal. A gente pode ficar em movimento social gritando o resto da vida, disputando consciência, mas se a gente não estiver lá com poder político, para de fato votar contra as coisas, para de fato propor a materialização dos direitos fundamentais, não vai, né? Sim. Então é isso. Então fica aí, gente. Eu agradeço demais, Jô, a sua participação. Vou deixar o convite para todo mundo. Gente, procurem o seu centro acadêmico, procurem seu diretório, participem. Vou aproveitar também para, falando de juventude e participação social, está acontecendo a construção do PDI da UFT, o Plano de Desenvolvimento Institucional, para os próximos 5 anos. Né? Tem várias comissões que estão sendo desenvolvidas para os próximos objetivos da UFT, o que é prioridade dentro dessa universidade, e é aberto para todos os estudantes participarem. E eu vejo uma profunda dificuldade de participação, não só agora por causa da pandemia, mas antes também, porque a gente teve fórum, teve várias coisas, e é muito difícil, porque os estudantes não estavam participando, né? Então, vamos dividir esse peso aí, dividir essa responsabilidade, e assim também nos outros espaços externos à universidade, se organizem, se identifiquem o que vocês gostam e vão atrás. E é isso. Obrigado, Josi. Gustavo, você vai salvar a live? Depois eu queria... Vou salvar. Salva? Beleza, depois você me manda ela. Tchau, pessoal. Muito Manda obrigado sim. a todo mundo aí. Até mais. Tchauzinho. Gente, a live não acabou, tá? Eu vou salvar essa aqui e vou chamar outra, porque agora a Maria Clara vai entrar, tá bom? Ou eu chamo ela já agora? Não sei. O que você acha? São muitas dúvidas. Chama agora, Maria? Para não ficar tão grande, né? Senão ela vai cortar. Então, gente, obrigado. Já vou chamar outra live, tá bom?